É, o senhor estava falando ali, a mulher ela sente prazer só nos primeiros 3 centímetros. Isso é uma dica importante para você, homem que está nos assistindo. Ó, anota aí, porque tem muito cara que não sabe onde a mulher sente prazer. Os corpos são diferentes, né, doutor? Já Exatamente. vamos começar, ó, conteúdo de alto valor, já vamos começar dando as melhores dicas para quem nos acompanha. Então, na verdade, o que que acontece, né? Não nos explicam como funcionam essa conexão quando a gente fala em penetração. Nós vamos para o sexo. Se nós pensarmos que a mulher sente só tem a sensibilidade nos primeiros centímetros, até 2,5, 3 centímetros, depois praticamente não sente nada aqui. No fundo, bem no fundo, tem o colo do útero, e o colo do útero é sensível à dor, na maioria das vezes, quando encosta aqui. Então, os homens ficam achando que penetração em profundidade, sobretudo em velocidade, com força, é o que há. Nem sempre. Às vezes precisa de técnica, de jeito, para fazer a excitação da mulher subir. Curiosidade: de cada 10 mulheres, 8 não chegam ao orgasmo enquanto o pênis estiver em penetração. E é muito alto esse índice. Quando a gente muda algumas coisas e ensina o homem a estimular o corpo feminino, esse índice aqui cai, ou seja, sobe o número de mulheres com facilidade de alcançar orgasmo. Precisa se entender, precisa se conhecer. Uma outra curiosidade é o clitóris, que é o grande ponto de sensibilidade da mulher, tem o dobro de sensibilidade da glande masculina. Tem o dobro de terminais receptores que fazem essa excitação acontecer, essa estimulação. Quando os homens estimulam aqui, essa ponta aqui, que é o clitóris, que fica na união dos grandes lábios, aqui se estimula com coisas moles, quentes e úmidas. A melhor estratégia para estimular o clitóris, frequentemente a boca, mole, quente e úmida. Quando a gente penetra, fica distante deste ponto mais sensível do clitóris, embora ele tenha uma estrutura que dá para ser estimulada. Mas do ponto de alta sensibilidade, fica distante. E aí os homens, na penetração, ficam distantes, inclusive, do estímulo de maior potencial. Mas assim, o corpo da mulher é um parque de diversões. Eu pergunto sempre para os homens, quando a gente está atendendo, né? Me diga um local que você lembra, assim, que as mulheres tatuam nos seus corpos. Vamos pensar aqui, Diego, um local, se pensar no corpo feminino, onde tem uma tatuagem feminina. Estatisticamente, entre as 5 áreas mais tatuadas, vamos pegar os pés, por exemplo. Uma área bastante tatuada nas mulheres. De curiosidade, sabia que dos pés saem mais conexões com os centros do prazer a nível cerebral que da vagina? Ninguém sabe. Os homens ficam focados somente na penetração. Uma outra área, a lombar, que é muito tatuada nas mulheres. Na lombar, quando a gente estimula aí, nós temos um cinturão nervoso que se fala que sai dali e vem para frente na área dos genitais. Muitas massagens indianas começam a massagem por aí. Por quê? Massageando aí relaxa e toda a estrutura relaxada começa a gerar excitação sem que a pessoa nem perceba. Precisa saber estimular um corpo feminino. Não é somente este orifício, esse buraco. O corpo inteiro tem possibilidades. Então, eu brinco com os homens assim, olha, elas estão desenhando, elas estão pintando os corpos e a gente não está vendo. De curiosidade, no centro da nuca, muitas tatuagens acontecem. Nós temos no centro da nuca aqui um ponto que sobe exatamente para as áreas centrais do nosso cérebro, onde se processa boa parte da excitação sexual e até um orgasmo. No centro da nuca aqui. E esse ponto a gente esquece de estimular. Isso tudo joga a excitação para cima. E os homens que estão nos acompanhando agora podem aproveitar. É só saber estimular. Mas que técnica? Como que eu vou estimular? Não se preocupem como. Só botem estimulação com estímulos úmidos, quentes, às vezes um estímulo até pode ser com os dentes, com a boca. Não se preocupe com a técnica. Dê estímulo. E a excitação começa a acontecer e orgasmo com muito mais facilidade. Porque, então é uma regra básica, você tem que aquecer a mulher e você não pode já ir com sede ao pote, você tem que explorar ali o corpo dela para deixar, só quando ela estiver realmente muito excitada que você vai fazer a penetração. Exatamente. De novo, dica até para os homens que estão querendo conhecer o corpo feminino.
Quando a mulher está excitada, naturalmente o corpo dela se abre. A natureza faz isso. O corpo dela, como um todo, tende a ficar mais relaxado, a se abrir, a como se fosse eu te recebo, sabe uma coisa assim? Eu te aceito. Naturalmente, a mulher estando excitada, naturalmente funciona assim com a parte genital, mas não só com a parte genital, que ela fica mais aberta para recepção. As pernas, os braços, a boca, ela tende a relaxar quando ela está em estado de excitação e, claro, a fim de estar naquele momento ali. Então, não precisa invadir o corpo feminino. Você começa a excitar, é uma entrega. Aquilo acontece naturalmente. E quando há penetração, ela já está, em boa parte, excitada para um orgasmo. Isso tudo tem que... Claro.